Eu sou Elisa, já conheço o pastor Ladeira há um tempo, né? E já estivemos juntos num acampamento. Também já fez uma semana de oração na minha igreja. E atualmente eu moro aqui em Floripa, eu me casei e vim pra cá. E aqui tá bem frio, viu? Não sei quantos de vocês gostam, mas aqui tá bastante frio. E ele me chamou para cantar hoje, né? Para adorar o nome de Deus. Então, é isso que eu vou fazer. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, né, de vocês me ouvirem, mas eu tentei dar um jeitinho para o áudio ficar o melhor possível. Então, eu espero que Jesus esteja no lar de cada um de vocês e que vocês todos tenham uma semana bastante abençoada. A música que eu vou cantar chama Meu Lar, do Jefferson Tavares. E ele fala bastante da nossa situação, das coisas que a gente está enfrentando e que o nosso lar realmente não é aqui. Jesus ele tem preparado um lar maravilhoso para cada um de nós. Eu espero um dia poder encontrá-los e conhecê-los lá também. Vou dar o play aqui. Uma dor que quebra o coração. Por onde vou não há amor que faça alguém ser bom. Onde notar tantas pessoas na solidão, vai encontrar problemas que não têm solução. Este mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me até aqui, me prometeu o meu lar. O meu vejo que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção, um dia isso vai
Amém. Muito obrigado, Elise. Faz muito tempo que eu não te vejo, bom te ver aí, né? E apesar do tempo, continua afinada, viu? Parabéns, Deus abençoe muito você aí. E louvado seja Deus pela sua voz. Amém. Nesse momento aqui, nós vamos começar o nosso estudo de Daniel. É um estudo profundo, né, de Daniel, que nós vamos fazer aqui, Daniel capítulo 5. Tá joia? Você pode abrir sua Bíblia aí em Daniel capítulo 5, você que tem a Bíblia em mãos, pode estar participando aqui com a gente para estudar esse capítulo, que é um capítulo muito impactante. Daniel capítulo 5. É uma história poderosa que mostra uma intervenção clara de Deus e uma intervenção de juízo. Antes de começar a estudar esse capítulo, quero convidar você a inclinar sua fronte para nós orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento aqui nós vamos iniciar o estudo da Tua Palavra. Por favor, seja conosco, nos dê a compreensão do texto sagrado e que nós possamos entender o Teu caráter, entender o Teu poder, entender essa história de maneira a aplicar na nossa vida e saber também levar uma mensagem poderosa a outras pessoas. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. História de Daniel, capítulo 5. Nesse capítulo aqui, passaram-se desde a morte de Nabucodonosor 23 anos. E esse capítulo relata acontecimentos de outubro, né, de 539 a.C. 12 de outubro de 539 a.C. Nessa época aqui, o rei Nabucodonosor já havia morrido. No ano 562 foi o ano da morte de Nabucodonosor. Ele morreu com 73 para 74 anos. Existe uma discussão sobre essa idade dele, da morte dele. As crônicas da Babilônia já colocam um número mais grandioso, 104 anos, né? Mas a ideia que muitos historiadores passam é que seria aí por volta de 73, 74 anos. Passou 43 anos reinando sobre a Babilônia, Nabucodonosor. E os fatos que nós vamos ver aqui nesse momento são fatos posteriores a esse reinado. E o que aconteceu após a morte de Nabucodonosor? Muitos não sabem, existe uma grande mudança aqui nos capítulos, né? Você vê Nabucodonosor capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e existe realmente um hiato, um momento assim que não é explicado e vai logo para o capítulo 5, onde vemos a figura de Belsassar. Então vamos ver um pouquinho sobre a trajetória da Babilônia após Nabucodonosor. Babilônia após Nabucodonosor, ela teve uma trajetória, essa nação, essa cidade, uma trajetória decrescente. Foi-se a época dourada da Babilônia. E após a morte de Nabucodonosor, uma série de governantes incompetentes sucederam ao trono. Então eu vou citar aqui para vocês esses governantes que reinaram depois de Nabucodonosor. Você vê aqui o primeiro depois de Nabucodonosor, Evil-Merodach, do ano 562 ao ano 560 a.C. Temos alguns textos aqui, Jeremias, Reis, que citam esse rei, e ele era o filho de Nabucodonosor. Ele foi assassinado pelo próprio cunhado depois de ter reinado apenas 2 anos. Depois dele veio Neriglissar, de 560 a 556. Seu cunhado se apoderou do reino e morreu 4 anos mais tarde, deixando um filho menor. O terceiro rei após Nabucodonosor foi Labash-Marduk, que reinou ali no ano 556.
Esse era o filho de Neriglissar e reinou por 9 meses. Conspiradores ali assassinaram o menino rei e indicaram um dos seus cúmplices, que foi Nabonido, o sucessor ali real. O quarto rei foi esse Nabonido. Ele reinou de 555 até 539 a.C. E depois de ser proclamado rei, ele saiu da Babilônia. Ele foi formar o seu quartel-general em Temã, na Arábia, entregando o seu trono ali, o trono da cidade da Babilônia, para coordenar a Babilônia, a Belsazar. Então, esse quarto reinado aqui é um co-reinado. Nabonido, que era também um sacerdote babilônico, é o último sacerdote da Babilônia, ele reina, e reina colocando o seu filho Belsazar ali como imperador, um co-rei, né? um co-reinante juntamente com ele. Então você vê nesse momento de ato que a Bíblia não mostra uma história de assassinatos, reinos curtos, muita insegurança, crise, população ali descontente, população da Babilônia descontente. E vamos ver um pouquinho desse ambiente de 539. Durante 10 anos, o rei Nabonido ele saiu da Babilônia, foi lá para Temã, e ele não apareceu na Babilônia. Inclusive, na celebração, nas festas que tinham, de Ano Novo, que eram comemoradas ali, ele não apareceu durante esses 10 anos. E, além disso, durante esse seu reinado, ele havia requerido que até mesmo os babilônios de elevada classe social trabalhassem para o Estado em grupos de trabalho. Ou seja, é evidente a recessão financeira, a recessão que o governo da Babilônia, que a nação da Babilônia estava enfrentando ali. E o estado ali, né, geral de abandono na capital era visto. Nabonido, ele era muito impopular na Babilônia, até porque se afastou de lá. Muito pelo contrário ali, né? Nabucodonosor era uma pessoa que deu uma ênfase em Babilônia. Nós vimos no capítulo anterior essa ênfase que é dada por Nabucodonosor à Babilônia, fazendo crescer 3 vezes mais aquela cidade, enfeitando aquela cidade. Já Nabonido não tem esse cuidado por Babilônia e acaba deixando Babilônia de lado. Nabucodonosor, o mais formidável dentre as nações, tinha morrido. Esse aqui é um trecho do Profetas e Reis, página 552. E a glória da terra tinha passado às mãos de desavisados sucessores. E a dissolução estava sendo o resultado gradual, mas certo. Babilônia era uma potência que estava em severa decadência mediante a instabilidade política que se viu ali. Enquanto existia essa decadência em Babilônia, logo ao lado ali, a Medo-Pérsia, ela estava num crescente. Ciro o Grande, rei da Pérsia, iniciava a sua espetacular escalada no ano 539, já havia dominado o reino da Média, anexado a Lídia, ali no distante oeste. Ele já tinha começado o seu reinado, Ciro, e ele estava ali dominando nação após nação, cidade após cidade. E Nabonido ele ficou alarmado com aquela grande ascendência do Império Persa. Tentou retomar o apoio popular voltando para a Babilônia, depois de 10 anos de ausência. Entretanto, a sua impopularidade não fez com que conseguisse qualquer apoio e, posteriormente, ele acabou entregando não somente as cidades ao redor ali, mas a própria Babilônia, fugindo para Bórsida, ao sul. Nabonido ele foi preso posteriormente. Nabonido, foi preso, mas Belsazar, ele foi morto. E a gente vai ver a história aí como vocês conhecem. Enquanto isso, um destacamento comandado por Dario o Medo. Dario significa aquele que que tem o cetro, aquele que governa. Na verdade, historicamente falando, muitos comentaristas relacionam Dario a Gobrias,
e falando que Dario seria ali relacionado ao título. Mas Dario Medo se deslocara rapidamente para o sul da Babilônia, estacionando junto aos muros. Então, no dia 12 de outubro de 539, Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario. Dario era tio de Ciro, o comandante-geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Nabonido fugia, a cidade estava sendo sitiada por Ciro, juntamente com seu tio Dario. Todavia, o que estava acontecendo dentro de Babilônia? E essa é uma das partes mais, como que eu posso dizer, mais terríveis, uma das partes mais insanas da Bíblia. Enquanto Ciro estava ali, Dario estava ali dominando nação após nação, cercando Babilônia, nós vemos que o rei Belsazar, e a gente vai ver cada personagem aqui nesse momento, o rei Belsazar, ele estava dando uma festa. O próprio nome de Belsazar significa Deus, o Deus deles, né, o Deus Bel, protege o rei. E ele estava muito seguro dentro das muralhas ali. O rei da Babilônia era um apreciador de vinho, mulheres, homem profano, idólatra. E é o que nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 5. Profano no versículo 3 e 4. E idólatra no versículo 4. Apreciador de vinho também no versículo 2. Então podemos dizer que ele era um playboyzinho, né? Gostava aí da herança, da riqueza que havia recebido do seu avô, Nabucodonosor. Estava aproveitando esse momento, não teve grandes feitos, mas aproveitava de maneira insana esse momento. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre ele. Ele era conhecedor da verdade, conhecedor das profecias, teve muito contato com várias pessoas, tinha a história do avô também, ali que se humilhou, o avô que no último capítulo que nós vimos aí, ele confessou a Deus, de certa forma ali é mostrado uma conversão de Nabucodonosor. Já esse neto aqui não tem nada a ver, um homem arrogante, um homem difícil, né? Belsazar era poderoso, autossuficiente, sentia-se como sendo o centro das atenções. E ali ele fez uma festa para afrontar o poder de Deus e os exércitos de Ciro. Uma festa ali profana. Então nós vemos Belsazar estava nessa festa. Tinham pessoas importantes também que foram convidadas. 1.000 pessoas ali convidadas, homens de capacidade, educação que estavam presentes ali, príncipes estadistas, bebiam o vinho como água e se aviltavam sob sua enlouquecedora influência. Estava havendo uma festa ali, uma festa com muita depravação, com muita coisa ruim acontecendo ali, e esses grandes conhecedores, pessoas importantes, eles, os amigos, os prazeres, estavam ali juntamente com Belsazar. Existiam mulheres à disposição dos poderosos, mulheres sedutoras, sem compromisso ali, mulheres carregadas de pecados. Nós vemos os sábios, pessoas que se aplicavam nessa história, nós vemos os sábios também. Vimos várias vezes o rei da Babilônia chamando os sábios. E aqui também são chamados os sábios, pessoas que eram sustentadas pelo rei, que se aplicavam no ramo espiritual. Eles eram enganadores. Já havia sido mostrado essa conduta enganadora deles desde o capítulo 2 ali. Então, infelizmente, nós vemos Nabucodonosor, não somente Nabucodonosor, mas também o seu neto Belsazar, recorrendo a esses sábios que não sabiam de nada. E nós vemos a rainha-mãe, a rainha aludida mais provavelmente
é a mulher de Nabonido, mãe de Belsazar. Essa informação aqui, eu me atualizei, descobri que essa rainha-mãe aqui não seria a mãe de Belsazar, não seria a mulher de Nabonido. A mulher de Nabonido, ela faleceu, e a rainha-mãe aqui seria a mulher de Nabucodonosor. Olha só que interessante que nós vemos aqui. A mulher de Nabucodonosor, a avó, a rainha-mãe, ali cuidando do neto. A avó preocupada. Nós vemos nessa história um vigia invisível, o mensageiro de Deus, que pronuncia palavras enigmáticas. Nós encontramos também Daniel, cativo de Judá, conhecido pelos seus atributos espirituais e intelectuais. O profeta Daniel, nessa época, já estava velhinho já. Provavelmente aí com seus 83 anos. E vemos também nessa história o tio de Ciro, que é Dario, suposto descendente das casas reais da Média e da Pérsia, comandante militar que possuía na época 62 anos. O braço direito de Ciro. Não havia uma razão aparente para se festejar. Babilônia estava numa crise política, econômica, existia uma decadente liderança ali, e como agravante o exército estava às portas de Babilônia, o exército medo-persa. Belsazar não estava nem ligando para o que acontecia lá fora. Passava ali o seu tempo em folguedos e festança, glorificação própria. Ele se sentia seguro, né, naquela fortaleza de muralhas maciças, portões de bronze, provisão de estoque. Nós vemos que o rio Eufrates passava pelo meio de Babilônia. Então não existia ali dificuldades que poderiam passar, teriam água, teriam um alimento ali, um estoque grande de alimento. Não precisavam temer. Na mente dele não se precisava temer os exércitos da Medo-Persa que estavam às portas. Então tem uma fotinha aqui de Babilônia. Você vê até o Eufrates passando pelo meio de Babilônia. E a proteção que Babilônia proporcionava fez esse homem orgulhar-se, decidiu fazer uma festa. E essa seria uma comemoração para exaltar o seu poder e para a adoração dos deuses da Babilônia. Xenofonte fala que na tradição, né, que no tempo da queda da Babilônia acontecia um festival. Esse festival, ele foi um festival religioso que ele fez. Quando eu falo religião, na época antiga, a religião tinha uma mistura de coisas muito estranhas, muito diversas do que nós vemos hoje. Prostituição, bebida, música, eram bem diferentes, né, do que a gente conhece como religião, porque nós vivemos entre religiões cristãs. E é inexplicável que ele tivesse dado uma festa, sendo que os exércitos da Medo-Pérsia já tinham feito cair Sipar, já havia tido várias derrotas, inclusive na Batalha de Ops, e aparentemente ele sentia-se atrevidamente seguro na capital. Então vamos para a festa aqui. Essa festa tem algumas coisas interessantes. Primeiro, nós vemos aqui pessoas alcoolizadas. Segundo, profanação do que é sagrado. Depravação sexual. Nós vemos aqui belas mulheres com seus encantos, atendendo os hóspedes do banquete real, uma orgia. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra. E, amado, vou dar uma ênfase aqui para vocês. Eu não sei se você reparou nisso, mas nós vemos aqui nesses metais algo muito parecido com outros metais que aparecem na estátua de Nabucodonosor. Lá na estátua de Nabucodonosor, a cabeça é de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de
ferro. Nós vemos uma pedra que bate nos pés da estátua. E aqui essa sequência é como se fosse uma paródia, é como se fosse Belsazar fazendo uma graça com aquele sonho. Aquela revelação que Deus deu. Então, quando ele traz esses deuses, na verdade, o que ele está fazendo, Belsazar, é tirando o sarro do sonho que Deus dera ao seu avô Nabucodonosor. Então, nós vemos que nessa festa aqui existia idolatria. E, de certa forma, é uma maneira de provocar a Deus o que Belsazar está fazendo aqui. Bêbados, profanando coisas sagradas, participando de uma grande orgia, louvando a imagens que eles estavam, que eles tinham ali, cometendo vários pecados sem pensar nas consequências. Belsazar, ele tinha por volta de 30 anos. E por intermédio da palavra de Deus e da história, nós podemos descobrir algumas coisas sobre a questão da personalidade de Belsazar. A maior cidade do mundo estava sob seu comando e havia ganhado esse poder sem nenhuma dificuldade. Belsazar, ele herdou esse poder grandioso da Babilônia. Não há relato de que Belsazar houvesse empreendido qualquer obra de desenvolvimento da Babilônia. Ele não dava importância à sociedade que vivia. Ele era uma pessoa indiferente. Tomava atitudes precipitadas, se alegrava em momento inoportuno. Nós vemos aí dando essa festa que ele era uma pessoa impulsiva. Era orgulhoso, chegou a ponto de profanar os utensílios do santuário para mostrar seu poder, seu ego, narcisista. E quem sofre desse transtorno de narcisismo acaba tendo alguns problemas, né? Quem sofre esse transtorno aí. Tem um áudio ligado. Vou pedir para quem tiver com o áudio ligado aí poder estar desativando o áudio. Quem sofre desse transtorno tende a se preocupar obsessivamente com a maneira com que os outros o enxergam e também com aspectos que possam influir de algum modo na percepção de sua imagem, tais como poder, prestígio, vaidade e até mesmo martírio. Quando o pecado destrói a consciência. Essa era a situação que Belsazar estava. Uma pessoa indiferente, impulsiva, uma pessoa que só quer saber de se mostrar e estava pecando contra a consciência. Sabe por quê? Porque ele conhecia a verdade. Então, no capítulo 5, versículo 18 a 20, nós vemos a destruição da consciência. O poder de Deus e a arrogância do avô. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a glória. Então, você vê aqui a glória do avô, a arrogância do avô, o orgulho do avô e a queda dele. E Daniel, aqui nessa parte, ele está dando uma razão na história do porquê apareceram aquelas letras na parede. Mas a gente está falando especialmente sobre a destruição da consciência. Você vê aqui no versículo 21 o que Nabucodonosor sofreu, que nós vimos na semana passada. E a lição dada ao avô foi a desgraça do neto. O neto sabia tudo, mas ele não buscou fazer como o avô, se humilhar, aceitar a Deus. O neto tinha recebido toda essa história. Com certeza, deveria ter convivido, de certa forma, ali com o avô e recebido relatos sobre o que acontecera com o avô. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso.
Ele não era uma pessoa ignorante com respeito às verdades de Deus. Belsazar era uma pessoa que tinha conhecimento da verdade, por toda a história que havia transcorrido ali. A história de Nabucodonosor era conhecida por seu neto, a soberania de Deus, seu poder dentro da história. As lições dadas a Belsazar foram ao longo da sua vida ofuscadas pelo seu próprio egoísmo. Sua personalidade é difícil, seus pecados acariciados foram. Isso daí devastou a consciência dele. Belsazar conhecia Deus, seu poder, o poder de Deus, sabia estar errando, entretanto não se rendeu ao Todo-Poderoso. A consciência do homem não merece confiança a menos que esteja sobre a influência da graça divina. Olha só esse texto que importante, né? Review and Herald, 3 de setembro de 1901. Satanás se prevalece de uma consciência não iluminada, e assim leva os homens a toda a sorte de engano. E era o caso de Belsazar. Quando, porém, a consciência é guiada por percepções humanas, que não são submissas e abrandadas pela graça de Cristo, a mente está enferma. Então as coisas não são vistas em suas consequências certas. A imaginação é trabalhada, e os olhos da mente veem as coisas a uma luz falsa, distorcida. Eu estou falando aqui sobre a consciência. Consciência, quando a pessoa ela deixa esse contato com Deus, esse contato com a graça de Cristo, essa submissão a Deus, ela começa a ver as coisas de forma distorcida. Temos vários outros textos aqui falando sobre essa questão da consciência. Depois você pode estar vendo lá no YouTube, você pode tirar um print da tela, fique à vontade. E muitos jovens, muitas pessoas têm cometido o mesmo erro de Belsazar. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo a vontade de Deus, se enveredam à perdição. Perdem a sensibilidade moral da consciência. Viram escravos do apetite, da licenciosidade, pessoas egoístas, pessoas baixas. Ficam habituados ao uso de vinho, do álcool, do fumo, das drogas e vão de um estágio a outro de aviltamento, são escravos do apetite. A sensibilidade da consciência, você tem que entender, irmã e irmão, ela é relativa. Todas elas devem ter como base a palavra de Deus. Uma consciência que não se dá limites ou que rejeita ser modelada pelo Altíssimo traz a destruição do próprio indivíduo. Belsazar estava ocasionando a própria destruição por negar-se a se entregar a Deus e se embasar na palavra de Deus que fora dada ao seu avô e, consequentemente, a ele. Ele possuía uma personalidade negativa e aflorada, conhecia a Deus, mas não permitiu que sua consciência fosse iluminada. A consciência que não se deixa ser iluminada, ela se torna uma consciência cauterizada. O rei não conseguia governar nem a si mesmo como ia governar a Babilônia. E aqui nós vemos a profanação. Conhecendo um pouco mais sobre Belsazar e sobre as festas, vamos analisar a profanação. Profanação o que é? É você pegar algo santo e misturar com algo pecaminoso. Os utensílios santos, os vasos do templo, foram levados de Jerusalém por Nabucodonosor em 3 ocasiões. E é esses objetos aqui que são usados nessa festa de profanação. Na verdade, essa festa que ele dá tem uma ênfase muito forte na pessoa do Deus de Israel. Quando ele faz essa festa, ele está comemorando a vitória dos deuses da Babilônia, o suposto triunfo dos deuses da Babilônia sobre o Deus de Israel. E o que nós percebemos aqui é que Belsazar ele quer, de certa forma, destruir a verdade. Ele quer destruir aquelas impressões que foram deixadas pela atuação de Deus, pelos sonhos que Deus dera, pelas intervenções que ele fizera ali na história.
E ele pega esses vasos que foram levados de Jerusalém em 3 ocasiões, tem as datas aqui, 605, 597 e 586. Eram objetos relacionados com as ofertas do templo, eram objetos dedicados a Deus. Inclusive, esses vasos, eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao museu aqui em São Paulo, MASP, uma época que eles estavam fazendo, ali apresentando alguns objetos, e nós vemos que, eu vi alguns vasos ali que estava escrito Kodesh, eram vasos separados, vasos usados somente para adoração. Kodesh é santo no hebraico. E utilizar objetos santos dedicados em qualquer circunstância que não seja a devida função na adoração é profanação. Contudo, era incomum para um oriental profanar objetos santos de outras religiões. Isso daí que ele fez era algo incomum até na situação que ele estava ali, no Oriente. Eles não usavam objetos de adoração de outros e profanavam esses objetos. Utilizar esses recipientes na sua festa idólatra e depravada era uma grande profanação. O rei queria provar que nada era demasiado sagrado para que suas mãos tocassem. Você vê uma atitude blasfema. Nada era sagrado para ele. Nesse ponto de profanação, nesse ponto que estava no auge o pecado ali, Deus se revela. E Deus é santo. Essa é a mensagem central que esse texto, esse capítulo, ele vem mostrar. Salmo 99, versículo 9, fala: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Isaías também, capítulo 5, versículo 16, fala que Deus, o santo, será santificado, porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o santo, será santificado em justiça. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós vemos essa ênfase em toda a Bíblia na santidade de Deus. Nós vemos essa postura de Belsazar não demonstrando reverência, não se sujeitando a esse Deus que é santo, e muito pelo contrário, profanando as coisas desse Deus grandioso e santo. A santidade é o fundamento do trono de Deus. O oposto da santidade é o pecado. Mal imaginava Belsazar que havia uma testemunha celestial da sua grosseira idolatria e que um divino vigia incógnito olhava a cena de profanação. Ouvia a sacrílega hilariedade, contemplava a idolatria, mas logo o hóspede não convidado fez sentir a sua presença. Profetas e Reis, página 524. Desenfreado e desapercebido, Belsazar cometia suas iniquidades. Os pecados acariciados envolveram. Sua consciência já ofuscava, estava sendo praticamente exterminada. Mal sabia ele que Deus faria justiça, e naquela noite a misericórdia se encerraria para o jovem rei. A santidade de Deus coloca limites ao pecado e pecadores. Deus é santo e Deus é justo. Nós devemos nos santificar, nós devemos estar ali em contato com esse Deus e buscando a santificação, a separação do mundo. Deus requer de nós isso. Contudo, não era isso que acontecia naquele salão. Víamos lá uma orgia, nós vemos lá situações terríveis de depravação ali, de profanação também. Quando a mão começou a mexer ali, começou a escrever na parede, naquela parede do palácio, aquelas palavras, elas reluziam como fogo. Palavras que, embora desconhecidas ao vasto auditório, eram um sinal de condenação ao rei, agora ferido em sua consciência e seus hóspedes. A imoralidade atrevida, a profanação e a idolatria fez com que a aparição e a santidade de Deus ferisse a consciência de todos. Então eles estavam ali festejando, o vigia oculto apareceu, escreveu com a mão na parede, e aí nós vemos
que a consciência de todos ali naquele momento acabou pesando com esse evento sobrenatural. A presença de Deus no ambiente ou santifica ou destrói. As visíveis marcas do invisível. Então apareceu lá uns dedos de mão de homem escreviam. E o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas de seus ombros se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. Aqui você vê o reflexo, a reação de Belsazar ao ver aquelas letras ali. Aquele rei que se achava orgulhoso, que estava afrontando a Deus, fazendo aquela idolatria, ele fica pálido, que nem a parede, branco, e os seus joelhos começam a bater. Ele que propriamente se sentia uma divindade, agora é colocado no seu lugar. A festa ali acabou. Enquanto viam a escrita na parede, perante eles passava-se como uma visão panorâmica as obras de suas vidas más. Parecia-lhes estarem citados ante o tribunal do eterno Deus, cujo poder ele acabara de desafiar. E aí, novamente, nós vemos o rei buscando o sentido das palavras em pessoas erradas. Ele chama lá os encantadores, caldeus, feiticeiros, e inclusive faz uma declaração ali de presentes para as pessoas que revelassem o sentido daquela escrita. Belsazar estava num ponto ali que ele sentiu o peso da escrita, o peso da mão chegando ali, escrevendo. Com certeza ele entendeu que era um julgamento que estava ocorrendo, e aí ele percebeu que o reino dele estava chegando ao fim, de certa forma, apesar de não entender o que estava escrito ali. E aí o que ele faz? Ele está no final do reinado dele. Ele está se sentindo julgado, por mais que não saiba o que está escrito ali. E aí ele proporciona à pessoa que der a interpretação da escrita, ele fala, vou vestir a pessoa de púrpura, que era uma vestimenta de cor real, a realeza usava púrpura, traria uma cadeia de ouro ao pescoço, e a pessoa que interpretasse seria o terceiro no reino. Já não tinha nada, o reino dele já estava contado, mas queria dividir o que ele não tinha. Teimosia. Pela terceira vez em Daniel, o rei da Babilônia chama os sábios para que interpretem a revelação divina. E mesmo com essa motivação para interpretar o que estava escrito ali, as pessoas elas não conseguem interpretar as palavras que estavam na parede. Somente agravou a situação de desespero não entender o que estava escrito ali. E é dito que ele estava, e os seus grandes estavam sobressaltados, né? Pairava um ambiente ali medonho, um ambiente de medo, um ambiente de tensão, ansiedade. A sabedoria celestial não pode ser comprada ou vendida. Todos os sábios do rei não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. De acordo com os costumes orientais, ninguém senão a mãe do monarca, ou seja, a avó nesse momento ali, se atreveria a entrar na presença do rei sem ser convidada. Mesmo a esposa, ela não se arriscaria, como é feito lá na época de Esther. Esther arriscou sua vida para entrar perante o rei. A mãe estava preocupada com a situação, a avó estava preocupada com a situação e o desespero do neto, e veio a ele com palavras de consolo e a possível solução do problema. Então a rainha-mãe ali, a avó, ela já tinha passado por alguns momentos juntamente com Nabucodonosor, e sabia muito bem quem poderia interpretar aquelas palavras. E a rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente.
não se turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante, no versículo 10. E qual que era a solução? Há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e feiticeiros, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Os nomes eles são parecidos, Belsazar e Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Daniel não estava entre os sábios ali. O término de seu serviço público deve, sem dúvida, ter se expirado algum tempo antes ali. Possivelmente, com a morte de Nabucodonosor, ele parou de servir o rei. Então, a rainha-mãe, ela se lembra de Daniel, que cerca de meio século antes tinha feito conhecer ao rei Nabucodonosor o sonho da grande imagem e a sua interpretação. Vemos algumas características de Daniel dadas pela rainha-mãe: conhecimento, inteligência, espírito excelente, sabedoria, declaração de enigmas, ele sabia muito bem, solução de casos difíceis. E Daniel ele foi introduzido numa festa que já tinha acabado. Daniel não fez parte dessa festa em que havia prazeres, vinho, situações de profanação. E o rei ainda poderia estar ali sob efeito do álcool, da bebida, rodeado de concubinas, e fez a força de retomar a compostura e dizer, e olha só as palavras que ele diz. Ele fala, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Além de estar errado, ao conversar com Daniel, ele não mostra humildade. Ele, na verdade, ele relembra da experiência da herança ali de Daniel vindo como cativo de Judá. Na verdade, Belsazar aqui, ele está querendo demonstrar a superioridade dos deuses babilônicos sobre o Deus de Daniel. E ele tenta comprar Daniel com aqueles presentes, mas Daniel não quer nem saber daqueles presentes lá. És tu aquele Daniel? Sugere que Belsazar não havia tido nenhum encontro oficial com ele. Daniel provavelmente não foi por muito tempo presidente dos magos e da corte do rei. Com a morte de Nabucodonosor, a política pela qual Daniel mantivera-se caiu em desfavor da corte da Babilônia. E como resultado ele foi retirado ali do serviço público. Nós vemos a arrogância e desprezo. Começa a demonstrar ali o rei que está num patamar superior, discrimina a nacionalidade de Daniel e, inclusive, demonstra mais uma vez uma afronta ao Deus de Daniel. Ele fala, tenho ouvido dizer ao teu respeito que se acha em ti espírito dos deuses, excelente sabedoria. Em sua idolatria insana, Belsazar se referia aos atos de Deus, dando luz e sabedoria a atos de deuses. Ele mostrava ali como se Daniel, ao ter essa sabedoria, ao ter essa inteligência, não fosse algo que Deus dera a ele, o Deus de Daniel dera a ele, mas coisa que os deuses de Babilônia dessem a ele. E acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, o versículo 15 diz, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. As palavras aparentemente em aramaico, elas foram tão reduzidas e tão misteriosas que mesmo o conhecimento de significado individual delas não revelaria a mensagem nelas contida. O que foi escrito ali foi escrito em aramaico. O aramaico, ele é uma escrita parecida com o hebraico. Ele vai da direita para a esquerda, se escreve, não da esquerda para a direita, como nós escrevemos. O aramaico não tem vogais. Possivelmente aquelas letras elas estavam bem próximas uma da outra, não dando muito bem a
a entender, inclusive, o sentido. As palavras, elas estavam, de certa forma, não dando a interpretação delas. Não dava para entender claramente aquelas palavras dispersas ali naquela parede, sem ter um significado evidente. E aí nós vemos Belsazar querendo comprar as palavras de Daniel, querendo, de certa forma, apaziguar aquele Deus que tinha escrevido aquilo, falando, vou vestir você de púrpura, você vai ter cadeias de ouro no pescoço e serás o terceiro no reino. E Daniel, mesmo em idade avançada, não era oposto a aceitar uma alta posição no governo. Isso é demonstrado pouco tempo depois. Porém, talvez Daniel sentia que aceitar qualquer honra ou dignidade de Belsazar não somente seria inútil, mas poderia mesmo ser nocivo e perigoso. Daniel sabia da afronta que Belsazar tinha cometido ali. Por isso ele não se aliou, não foi uma pessoa comprada, não foi uma pessoa que, vou receber o terceiro lugar no reino. E esse terceiro lugar no reino é evidente porque Nabonido era rei, era um cargo importante porque Belsazar ele era o segundo no reino, e aí seria o terceiro no reino. Mas ele não quis nada disso. E mostrou uma mensagem de juízo. As primeiras palavras de Daniel na presença do rei são bruscas, né? A gente não vê Daniel falando assim com o rei normalmente, mas o que ele fala aqui é uma postura realmente de juízo. Ele fala assim, rei, os presentes fiquem contigo. Eu só vou ler o que está escrito aqui e farei saber a interpretação. Em outras palavras, ele está mostrando que a sabedoria divina não era comprada. Então, você vê essa situação de rejeição de Belsazar pela atitude. Daniel não poderia fazer nenhuma inferência comercial, pois banalizaria a gravidade dos atos cometidos por Belsazar. O pecado de Belsazar, assim como todos os outros pecados, não tem perdão, pois se tivessem, Cristo não precisaria morrer por nós. O pecado é algo gravíssimo. É algo que levou à morte de Cristo Jesus. O pecado não tem perdão superficial. É necessário pagar. Infelizmente, Belsazar está em uma posição de pecado e não deveria ser aceito nada, porque senão ia banalizar esse perdão que realmente precisaria ser pago pelo pecado. Então, Daniel ele é abrupto, ele é forte no que diz e mostra que Belsazar tinha passado dos limites. Passado do limite, inclusive, do perdão, pela postura que ele tinha ali. Então, ele ia pagar por isso. Belsazar estava condenado sem perdão, sem meios de salvar. E a postura firme de Daniel, não querendo receber nenhuma honra ou dando qualquer elogio, inicia a revelação do triste destino do rei. Somos responsáveis e indesculpáveis. Nós vemos esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 e 21. E vemos que pessoas conhecem a Deus e não glorificam a Deus, e a ira de Deus está sobre eles. E o profeta deixa bem claro isso no versículo 18 a 22. Ele conhecia a Deus, o profeta lá no capítulo 5 de Daniel, versículo 18 a 22, o profeta deixa claro que Belsazar conhecia a Deus, mas não glorificou, preferindo trocar a verdade pela injustiça. Deus tratou Belsazar como um indivíduo responsável. Em primeiro lugar, permitiu que o rei tomasse suas próprias decisões. Em segundo lugar, permitiu que ele sofresse os resultados da sua livre escolha. E o Senhor respeitou a decisão de Belsazar, se afastando dele, já que
Belsazar não queria nenhum contato com Deus, não queria nenhuma proximidade com Deus, queria se manter na idolatria, queria se manter no pecado. Então Deus ele permitiu que essas coisas acontecessem, respeitou a decisão. Belsazar somente colheu o que ele plantou. Nós vemos aqui a rebeldia de Belsazar, no versículo 23. A rebeldia: te levantaste contra o Senhor Deus, trouxe os utensílios do templo, bebeste vinho com suas concubinas ali, usando esses utensílios, louvou aos deuses que não veem, não ouvem, não sabem. Aqui é uma clara referência a imagens de escultura, mostrando também a situação que as imagens de escultura que são idolatradas, elas não veem, elas não ouvem, não sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E essas palavras aqui, elas são uma introdução ao juízo. O que percebemos aqui? Existe nesse texto aqui uma relação de Deus para com Belsazar que remete à criação. Existe aqui uma ideia de que a mão de Deus e o fôlego, a vida dele estava, o fôlego da vida dele estava nas mãos de Deus, a vida dele estava nas mãos de Deus. Então você vê aqui a mão na parede e você vê essa referência ao fôlego, à vida. Quando nós vemos essas duas referências, à mão e ao fôlego, esse pensamento ele remete à criação. Deus ele conhecia as intenções do coração de Belsazar. Deus ele entendia Belsazar como um todo. Ele estava familiarizado com o que Belsazar era. E aqui nós vemos uma mão, a mão divina, não somente como juiz, mas também como criador. E como criador, ele tem a capacidade de entender o que se passa, quais são as intenções. Somente aquele que teceu o interior mais profundo da alma é que é capaz de discernir os pensamentos mais íntimos e está em posição de julgar. Belsazar ele trocou a adoração ao doador de toda a vida por uma adoração morta que só trouxe maldição. E ali nós vemos aquela escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus é amor, porém Deus é justo. Qual é o significado dessa escritura? Essa escritura, ela tem um amplo significado, inclusive era fácil de entender para Belsazar, sabe por quê? Os reis da Babilônia, eles não eram somente administradores. Eles eram muito apegados a essa questão do comércio. E Belsazar não era somente um administrador. Ele era um vendedor também. A história diz que ele era um vendedor de lã. E quando usa essas palavras, Mene, Mene, Tekel, Parsim, são palavras muito conhecidas. Porque tem a ver com comércio. Mene, mina. Deixa eu só pegar aqui essa parte aqui para falar para vocês com mais propriedade. Mene significa mina. Mina era um valor monetário. Tekel é um ciclo. Um ciclo também era um valor monetário. E Parsim era metade de uma mina. Era uma comunicação aqui feita, uma comunicação monetária. E significa contado, numerado, pesado e feito em pedaços. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas.
Imagina só para aquele rei que se achava poderoso, que tinha uma herança grandiosa, que estava dando uma festa, ouvir essas palavras. Deus estava fazendo juízo para com ele. E isso era muito claro. Deus contou, Deus determinou. Ele foi pesado na balança. Essa palavra balança, ela é muitas vezes relacionada na Bíblia. A balança significa o juízo de Deus. E ele foi achado em falta e o reino dele ia ser dividido. Parsim é o plural de Pérez e foi dividido pelos medos e persas. Então, enquanto estava acontecendo aquilo lá na festa, lá fora, o rio Eufrates, ele apresentava um baixo fluxo. E os soldados de Ciro, eles desviaram as águas do Eufrates. Ao desviar as águas do Eufrates, ficou facinho deles entrarem em Babilônia. Não tiveram nenhuma batalha sangrenta para entrar lá. E o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 1 a 4, ele profetiza que Babilônia ia ser dominada por Ciro. A profecia ela estava se cumprindo. Naquela mesma noite, Daniel capítulo 5, versículo 30 diz que Belsazar foi morto. Deus ele não se compraz, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que as pessoas elas se convertam. Deus se alegraria muito se Belsazar se convertesse, como seu avô fez. Porém, o ímpio rei preferiu morrer em seus pecados do que se render ao Salvador e mudar de vida. Essa é uma situação de muitas pessoas. Deus ele dá muito valor ao pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15 fala sobre isso, que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Um pecador arrependido é melhor do que 100 justos. E Deus ele ama essa pessoa que se arrepende e se entrega. Porém, o rei Belsazar, ele não faz isso. Ele mesmo conhecendo a Deus, ele prefere trilhar o caminho do erro. E a taça dele se enche, a taça da ira de Deus se enche e transborda. Ele recebe a pena dos seus próprios pecados. E aí nós vemos o versículo 31, que o Dario, Gobrias, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Deus nos adverte que os eventos do passado se repetirão de forma similar no futuro. A queda da cidade idólatra da Babilônia figura a queda de um poder idólatra já presente e que intensificará o seu poder no futuro. Então nós vemos aqui uma comparação. As palavras de Jeremias, do lado esquerdo, elas revelam a profecia contra a Babilônia. Babilônia literal, o reino da Babilônia. Do lado direito, você tem a profecia da Babilônia contra a Babilônia do fim dos tempos. O sistema babilônico do fim dos tempos. Então, aqui no ano 594, 593, já existia essa condenação da Babilônia, falando que uma pedra seria afundada, a Babilônia, por ocasião de sua queda, os céus se rejubilarão. Repentinamente caiu Babilônia. E do outro lado você vê também a Babilônia, o sistema babilônico do final dos tempos, que é uma conjuntura política religiosa, recebendo as mesmas penas da Babilônia literal. Como grande pedra será arrojada a Babilônia, o capítulo 18, versículo 21 de Apocalipse diz isso. Exultarão os céus, os santos e apóstolos, versículo 20 diz isso. Caiu a grande Babilônia, capítulo 14, versículo 8. A Babilônia literal traz alegria para o povo judeu e aos céus. Pois o povo, a promessa era a seguinte, que ao cair Babilônia, viria a Medo-Pérsia e Ciro iria libertar o povo do cativeiro. Então, para o povo de Israel, a queda da Babilônia foi maravilhosa. E essa Babilônia simbólica, ela vai cair também.
E vai ser num momento muito importante da história em que Cristo vai voltar, o reino celeste vai ser instituído. Assim como o povo de Israel ele foi liberto, nós vamos ser libertos do cativeiro de sofrimento, libertos do cativeiro de engano que vivemos hoje. Características da Babilônia. Olha só como é a relação do profeta Jeremias e de Apocalipse do apóstolo João. Babilônia literal, habita sobre muitas águas. Estava ali no rio Eufrates. Nós vemos a Babilônia simbólica sentada sobre muitas águas. Águas é igual a povos. A Babilônia simbólica tem domínio sobre muitos povos. Babilônia literal, copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Babilônia é um poder que embriaga, é um poder que leva ao engano, é um poder que faz as pessoas não discernirem o certo do errado. É um poder que traz uma errada noção sobre Deus, errada noção sobre a religiosidade, errada noção sobre a política do mundo. Assim, no sentido de as pessoas se apegarem às questões políticas, se apegarem a questões de conjunturas, de uniões, de coligações políticas. Não é bem assim, né? Nabucodonosor ele recebeu Daniel para ser ministro lá na Babilônia, mas nós não vemos casos de politicagem sendo feita. Pela integridade de Daniel, ele é colocado ali nessas situações. Nós somos todos pessoas políticas no sentido de fazer o bem, influenciar positivamente, mas não em coligações com pessoas, coligações com sistemas. E a ideia de Babilônia é essa, unir a religião com a política, misturar as coisas, enganar por meio da religião, etc. E aqui nós vemos a Babilônia simbólica tendo uma abominação, né? Um cálice de ouro também, com abominações e imundícias, que são as heresias, que são as mentiras pregadas por Babilônia, por esse sistema político e religioso, e que é embriagado pelo sangue dos santos. Você sabe muito bem que na época da Idade Média, muitas pessoas que seguiam a Bíblia foram destruídas por esse poder. Essa Babilônia simbólica, ela destruiu o povo de Deus e voltará a destruir. Embriaga a terra com suas mentiras e atos pecaminosos. E aqui nós vemos também essa questão dela se apresentar como uma mulher, uma rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Esse tema age como se fosse durar para sempre, eternamente. Os seus seguidores são enganados. Porém, logo veremos a Babilônia no final dos tempos cair, assim como certa foi a queda da Babilônia histórica. Deus diz, retirai-vos dela, povo meu. A sexta praga do Apocalipse, ela seca o rio Eufrates. E aqui existe uma grande relação com a história, né, da Babilônia, da queda da Babilônia. O rio Eufrates foi desviado para que Ciro entrasse juntamente com os seus e dominasse Babilônia. E a Babilônia profética vai perder sua provisão e o domínio do reino de Deus vai ser instituído na volta de Jesus. Nós vemos aqui que Deus é um Deus que santifica o que é dele. Já finalizando aqui, é um Deus que dá conhecimento e inteligência, capacidade para solucionar casos difíceis. Deus conta o seu conhecimento. Deus te considera responsável por suas atitudes. Deus faz juízo. Deus destrói os rebeldes. Deus tem o controle sobre a vida. Deus é santo e santifica. Deus cuida de você. Deus é santo e quer que você se santifique, se separe, se consagre somente a Ele. Deus abençoe vocês. Foi muito bom passar esse momento aqui com vocês. Eu fico muito feliz em ver os irmãos participando aqui conosco e espero que seja de grande valia esse conhecimento passado aqui.
Eu não sei se a Elise tem mais algum hino a cantar, mas se tiver, pode assim fazer, viu, Elise? Senão a gente já encerra por aqui. Pronto. Eu desliguei meu fone. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu vou cantar... Posso cantar o hino do Inário? Pode ser. Daí vocês que puderem acompanhar aí da casa de vocês, daí a gente já participa. Eu vou pegar um hino aqui. Eu vou cantar um que eu gosto bastante, é Tal Qual Estou. Eu só peço licença para ligar meu fone, porque eu acho que fica melhor a captação do som. Então, é o hino de número 278. Eu gosto bastante dele, independente de todas as coisas, né? Quando a gente se achega a Jesus, ele nos consola, ele nos conforta e cuida de nós. Só vou... Acho que agora você está ouvindo, de me ouvir? Então tá. Tal qual estou. Tal qual estou, eu venho a ti. Aceita-me, ó Salvador, confiante estou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e me perdão me podes conceder, e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás com teu amor, me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Amém. Uma feliz semana para todos vocês. Boa semana. Deus abençoe vocês. Fiquei muito feliz em poder ver você aqui, Elise, e ver também todo o pessoal. Eu vou só dar um tchau aqui para eles. Vou fazer uma oração e dar um tchau para cada um de vocês. Tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças damos a Ti por esse encontro, que o Senhor possa abençoar cada família aqui e que nós possamos encontrar em Ti uma nova perspectiva de vida, encontrar em Ti uma consagração, uma mudança, uma entrega, e que cada um de nós possa se preparar para essa vinda de Cristo Jesus, esse grande momento em que a Babilônia simbólica irá cair e nós poderemos viver o reino de Deus nesse mundo. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço aí para o Atanael, o Carlos, a Elise, o Fábio, o Gilson, o Júlio, o Lisomar, o Ramires, a Raquel, o Sadraque, a Sueli César, o Valdinei e a Fátima. Deus abençoe vocês. Vamos todos nos preparar para a volta de Jesus, né? Já está chegando o momento em que ele vai voltar nas nuvens do céu e nós vamos nos encontrar com ele, vamos para a Cidade Santa e posteriormente viver com ele 1000 anos e ter esse reino estabelecido aqui. Deus abençoe e tenham todos aí uma boa noite. Fiquem com Deus.